Jesus diz aquilo que é dito ao pé do ouvido, que esta verdade que liberta, que salva, que aproxima. A gente poderia dizer também que os meios de comunicação são poderosos, sim, mas eles refletem as contradições do ser humano, seja o ser humano individual, seja o ser humano como coletividade. É a fofoca ampliada. Então, se por acaso existem coisas ruins que os meios de comunicação pegam numa casa ou numa casa mais ampliada também, que pode ser um grupo social, ele amplia aquilo. Com que objetivo a gente não sabe. E aí destrói, aí separa, e aí pode criar até guerras, né? Então eu acho que os meios de comunicação, eles vivem a mesma contradição da comunicação do indivíduo dentro da sua casa, da sua família, na paróquia, nas comunidades. Os meios de comunicação ampliam para o bem ou para o mal. E aí é que está a questão, porque, Frei Antônio Moser, nós temos percebido que nessa questão do bem e do mal, e entendido que seja uma coisa e outra, começamos a ficar nos perguntando, não é, até que ponto o fator econômico ele influencia a ética de um determinado meio de comunicação, quer ser secular ou religioso, porque mesmo no aspecto religioso, para a gente manter o meio de comunicação, você sabe que não é fácil. O padre aqui que trabalha com televisão sabe bem disto. E, por outro lado, às vezes, nesse contexto, você tem que lançar mão de certas coisas que, às vezes, são meio contrários vamos usar esse termo, né? A ideologia daquela determinada emissora, para ser mais amplo, né? Eu penso assim. Agora mesmo agora de manhã estava vendo um filme em que a dona da empresa dizia assim: eu preciso vender, se eu não vender a minha firma vai à falência. Exatamente. Então, os meios de comunicação nos dias de hoje, eles vivem esse dilema também. Agora, eu não sei até que ponto você pode ceder em que há coisas que são inegociáveis. E há coisas que a gente pode negociar. Então, eu acho que nesse ponto tem que ter o bom senso. Agora, uma outra coisa também, ao falar da ampliação do privado, né, da casa, da cozinha, da sala, os meios de comunicação ampliar isso, você falou do Bento XVI, o Bento XVI sempre se refere um pouco a isso, que ele tem muita preocupação, sim. Ele pode ser... mais discreto. Discreto, mas é uma pessoa de grande capacidade, né? Isso não resta dúvida. Então ele tem muita preocupação e as encíclicas que ele escreve, ele sempre dedica uma parte aos meios de comunicação social. E ao dedicar a última, por exemplo, uma das últimas encíclicas, agora não me lembro se é a última sobre a caridade, sim, a caridade, ou sobre a esperança, eu não me lembro bem, ele diz que quando se amplia-se também valores e maneira de encarar esses valores, o que pode produzir ou o diálogo das culturas ou o relativismo ético. Por exemplo, para determinada cultura, o bem é isso e o mal é isso. Pode acontecer que para outra determinada cultura o conceito de bem e de mal não sejam os mesmos. E aí, ao se colocar isso de modo ampliado, chega até mim e cria um choque cultural. Lá eles acham que isso não tem problema. Os muçulmanos, os fanáticos muçulmanos matam em nome de Deus. Aí começa também no mundo cristão alguém matando em nome de Deus, porque acha que isso é certo. Ou pode haver choque cultural que facilita o diálogo, ou pode haver choque cultural que cria o relativismo. Então existe esse tipo de problema também na ampliação dos meios de comunicação. Não se amplia só o bem e o mal, mas se amplia também a maneira de perceber o bem e o mal. Né? Sim, Frei, pois não. O padre José Cândido, eu diria o seguinte: o documento é Caritas in Veritate. É Caritas in Veritate. A caridade está na verdade. E aí já começa a ética nas comunicações, ela tem que se pautar pela verdade, já começa por aí. Agora, o que realmente gostaria de acrescentar em termos de economia, por exemplo, comunicação não é apenas televisão e rádio, nem internet. Comunicação são também os livros, editora Vozes, instrumento de comunicação extraordinário. Esse problema se coloca para nós também. Vamos lançar esse título ou não vamos? Exatamente. Agora, se você só publicar o livro porque ele é bom do ponto de vista, eu diria, de conteúdo,
e não olha o aspecto comercial, em 2 tempos você entra em parafuso. Não. Você tem que ter as duas coisas, que ele tenha conteúdo, mas também seja vendável. E aí é que está, manter o equilíbrio não é fácil. Por isso que nós temos um conselho editorial, todos os títulos lançados pela Vozes passam por esse conselho. E o que não passa, não vai ser publicado. Traduzindo, você balança bem o que realmente deve ser publicado ou não, constrói ou não constrói a dignidade da pessoa humana, constrói ou não constrói a comunhão, comunicação e comunhão. Aliás, eu me surpreendi, sempre que alguém pede a bênção para um carro, eu começo assim, ó Deus, que sois o Deus da comunicação, o automóvel, né, que te leva de um lado para o outro, e a comunhão, né, abençoar esse automóvel, etc, etc. Comunicação e comunhão. Então, um dos princípios mestres da ética da comunicação é levar a comunhão. Agora, o Frei Moser, o irrenunciável, porque nós falamos a palavra irrenunciável, né? O que seria para nós, para quem publica livro, para quem, por exemplo, no nosso caso, quando eu era diretor lá da TV Horizonte, chegaram os comerciais da Fiat, que eu falei, aqui a gente não pode, não tem como colocar, vê se a empresa traz um outro anúncio que dá para a gente colocar, né? Era um anúncio que tinha um problema lá de preservativo, muito chamativo, acho que muita gente viu isso em outras televisões. Aí nós falamos, esse nós não vamos colocar, porque choca completamente com a nossa maneira de entender as coisas, né? Aí, mas nem todos, mesmo no nosso grupo, nem todos tinham um consenso com relação a isso. E com relação a outras coisas, por exemplo, a bebida. Alguns achavam que nós não devíamos fazer comercial de vinho, por exemplo. Eu falei, vinho acho que não tem problema nenhum. Que tinha álcool. Aí eles falaram assim, de vinho, mas aí também vai entrar cachaça, vai entrar uísque, etc. Aí começou. O que é irrenunciável, então? Muito difícil ser respondido. Eu apenas diria mesmo na questão aí da bebida alcoólica. Por exemplo, o uísque. Um tantinho assim não faz mal, a questão é a medida, né? É verdade. Bom, mas a sua questão eu acho que deve ser aprofundada, que é fundamental. E é exatamente isso que nós vamos fazer no nosso próximo bloco. Não saia daí, já já estaremos de volta.